Olá, tudo bem? Eu sou Luiz Alberto e vou apresentar meu trabalho de iniciação científica sobre o desenvolvimento de uma metodologia para estimação de estados e redistribuição baseada no emprego de técnicas de machine learning. Bom, nos últimos anos tem se verificado um grande aumento do número de fontes de energia renovável, o que, apesar de seus benefícios, tem prejuízos também para a rede elétrica. Prejuízos esses relacionados com a questão de intermitência dessas fontes de energia, trazendo impactos negativos como expressivas oscilações das potências injetadas, alterações do nível de tensão em regime permanente, ajuste de proteção e perdas elétricas. Nesse cenário, a estimação de estados surge como elemento para mitigar tais impactos, fornecendo informações precisas sobre o estado atual do sistema e trazendo mais agilidade e assertividade na tomada de decisão. No entanto, é importante considerar que o estimador estará sujeito a uma grande quantidade de informações ou até ausência de dados importantes. Nesse sentido, a pré-filtragem se mostra como um relevante processo, sendo responsável pela remoção de ruídos e inconsistências que possam comprometer a precisão das estimativas. Dessa forma, o objetivo da pesquisa é a apresentação dos resultados do desenvolvimento e da validação da metodologia para estimação de estados empregando técnicas de machine learning sobre o pré-processamento dos dados de entrada. Assim, busca-se melhoria do monitoramento e controle das redes elétricas, definição de um ponto de operação que proporcione níveis de tensão situados nas faixas adequadas e redução das perdas elétricas. Para que se tenha uma etapa de pré-filtragem eficaz, é necessário estipular uma única base comparativa entre os resíduos. Para tanto, foi escolhido o fator médio, que possibilita medir o espalhamento das quantidades medidas em torno da mediana de cada conjunto, utilizando da variável Bm como fator de correção que tem por objetivo eliminar a tendenciosidade do espalhamento. É importante salientar que essa variável depende da quantidade de elementos do conjunto, de forma que, caso o número de elementos seja menor ou igual a 9, utilize-se essa tabela. Caso contrário, as expressões abaixo são utilizadas. A partir do fator médio, é possível conceituar o método de score modificado. Este método baseia-se na mediana e no próprio fator médio, que são medidas robustas de tendência central e dispersão. Logo, trata-se de um método robusto que é resistente a anomalias. Esse método se dá pelas expressões apresentadas, de modo que, pela bibliografia levantada, o limite para que uma medida seja considerada anomalia seja de que a variável MI é maior do que 3,5. Já o método Tukey baseia-se no conceito de partes, em que um quartil é definido como um dos três valores que dividem o conjunto X igualmente, de modo que cada parte representa um quarto da população. Esse método é definido pelas três expressões apresentadas aqui, de modo que as medidas que se encontrarem abaixo do mínimo e acima do máximo são consideradas anomalias. É importante salientar que tanto o z-score modificado quanto o Tukey possibilitam mudança no cálculo do limite, para a medida ser considerada anomalia. No Tukey, altera-se esse 1,5 e no z-score modificado altera-se o limite de 3,5. Com o objetivo de comparar os métodos de score modificado e Tukey, foi realizada a simulação de fluxo de carga de sexo sistemas de 3R para um determinado instante de tempo no OpenDSS, capturando as medidas de tensão PU e empregando em seguida ambos os métodos de detecção de anomalia. O gráfico apresentado traz a detecção de anomalias em amostras não ruidosas segundo o z-score modificado. Podemos ver que foram detectados dois conjuntos de anomalias. No sistema de 4 barras, deve-se a proximidade da medida específica ao limite estabelecido de 3,5. Já no sistema de 34 barras, deve-se a uma diferença de modelagem de reguladores de tensão no OpenDSS, o que causa a diferença de valor de tensão PU. Seguindo o mesmo procedimento do teste anterior, o gráfico agora traz a detecção de anomalias em amostras não ruidosas segundo o método Tukey. Podemos perceber que foram detectados 4 conjuntos de anomalias, sendo que os conjuntos do sistema de 4 barras e 8.500 barras devem-se à proximidade da medida aos limites estabelecidos pelo método. Já o conjunto dos 34 barras deve-se à diferença de modelagem dos reguladores de tensão no PLSS, assim como no teste anterior. Dando prosseguimento ao estudo, foram realizados outros testes sob as mesmas condições dos anteriores. No entanto, foram inseridas medidas ruidosas no conjunto de dados com uma diferença de 20% da média das medidas originais. O gráfico agora traz a detecção de anomalias em amostras ruidosas segundo o score modificado. Percebe-se que a detecção foi bem precisa, à exceção da maior medida do sistema de 4 barras. Outro ponto que merece atenção é a mudança na detecção de anomalia, provavelmente por conta de alteração no fator médio. Já o método Tukey, sob a condição de amostras ruidosas, não foi capaz de detectar anomalia no sistema de 4 barras, o que pode ser influência da pouca quantidade de dados disponíveis e possivelmente refletiria numa imprecisão no resultado do estimador. Bom, ao final do estudo, o método Score modificado apresentou melhor desempenho que o Tukey, com maior assertividade nas detecções e robustez em relação à proximidade entre as medidas e os limites estabelecidos. Observou-se também a influência da pouca quantidade de dados sobre o método Tukey, tendo em vista a fácil alteração dos limites máximo e mínimo. Ainda, sugere-se o desenvolvimento do processo de pré-filtragem que leve em consideração hábitos sociais diários, que pode contribuir para uma detecção mais precisa e robusta de anomalias. Por fim, conclui-se que a exploração de técnicas de machine learning no contexto de estimação de estado mostra-se uma direção bastante promissora para futuras investigações. Muito obrigado por assistir.